Saudações de Cabinda Cunene, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa Direto ao Assunto. Hoje iremos abordar um tema bastante delicado, iremos falar sobre o impacto da separação do casal na vida dos filhos. Se ainda não é inscrito nos nossos canais, inscreva-se já em todas as plataformas digitais TV Jovial. E para o tema de hoje, já tenho os meus convidados em estúdio. O apóstolo Hugo Zé, saudações, muito bem-vindo. Muito obrigado e também boas-vindas aqui à colega de painéis e a todos quantos nos acompanham, que prometemos que vamos partilhar daquilo que é o nosso conhecimento a respeito do assunto. E do meu lado esquerdo tenho a doutora Carla Lameira, ela que é psicóloga. Muito obrigada, boa tarde, caros ouvintes, boa tarde, minha cara apresentadora, enquanto painel, obviamente. Antes de começarmos com aquilo que é a nossa conversa, vamos ver uma curta VT para sabermos a opinião dos nossos telespectadores, internautas, sobre o nosso tema. Estamos nas ruas da cidade capital para saber a opinião dos nossos internautas sobre o nosso tema de hoje. O impacto da separação do casal na vida dos filhos. Esta é uma situação que tem afetado muito os casais em Angola, especialmente os filhos. Vamos ouvir então a opinião do público para saber como os pais podem lidar com uma situação dessas e como podem fazer o máximo para proteger os seus filhos. Na sua opinião, como a separação dos pais pode impactar emocionalmente a vida de uma criança? Isso afeta mais no psicológico da criança. A criança fica a sentir a falta do pai ou da mãe no meio que se encontra. Vendo outras crianças na escola com seus pais de mão dadas, ela quando chega em casa lembra do pai ou da mãe que já se foi, fica traumatizada, fica a pensar como é que será a minha vida daqui para frente e tudo mais. Isso causa depressão, leva à depressão de uma criança. A nossa realidade angolana deixa muito de lado a parte emocional e às vezes acabamos por descuidar o emocional, principalmente das crianças, não levamos em conta. Há pais que, por separar-se com a sua esposa, já não dão atenção aos filhos, não querem saber da educação, da saúde, da alimentação, e isso prejudica muito as crianças mesmo. Já presenciou uma situação em que os pais estão a separar e afetou diretamente os filhos? Praticamente isso é o dia a dia do angolano. Já presenciei essa senhora, mas pronto, mas depois a história não correu assim tão infeliz, né? Ambos o casal foram aconselhados e ultrapassaram o problema. Acha que os pais, depois de separados, devem ter ou manter uma boa relação para o bem dos filhos? Eu creio que sim, porque os filhos não têm nada a ver com a separação dos pais. Se há separação, porque há incompreensão entre o casal. E os filhos nada têm a ver com isto. Uma separação de um casal deve ser amigável. Deve ser amigável porque vocês quando separam, é você, o marido e a mulher, não é separar dos filhos. Quando você faz tua relação, que você tem problema com o seu marido, discutindo, tem um problema, se separaram e agora vai parar nos filhos. Os filhos sofrem muitas consequências. E achas que é a responsabilidade do pai ou da mãe cuidar dos filhos em fase de separação ou então de ambos? É de ambos. Ambos têm que entrar em entrar em concordância, chamar a criança, conversar, que a mãe e o pai às vezes não se deram bem, não somos eternos, vai ficar às vezes, nós não temos boa interação, a mãe errou, o pai errou, tem que chamar sempre a criança a conversar e eles sempre saírem com a criança para não perder a esperança de ter um pai e mãe presente. E na sua opinião, qual é o conselho que deixa aqueles pais que estão em fase de separação e têm filhos pequenos? Eu sou da seguinte opinião, se querem separar, primeiro pensem nos filhos. Porque quando vocês os procuraram, os filhos não existiam. Então, se há separação, os filhos não têm que pagar pela vossa separação. Eu sou da opinião que tem que ser ambos amigos, haver compreensão entre o casal, depois da separação, para o benefício dos filhos. E essas foram as opiniões dos nossos internautas. Apóstolo Hugo, do ponto de vista espiritual, como a separação do casal pode afetar a vida dos filhos? Bom, primeiramente é necessário compreendermos que
que as pessoas devem tomar, e esta mesma via Deus descreve na sua palavra. Em condições normal, há vias que Deus traçou para que um homem consiga obter uma companheira, ou uma companheira possa ter o seu cônjuge, o seu marido. E quando as pessoas pautam na via de Deus, então não vamos, por sua vez, ter tais tipos de situação, onde, por sua vez, vem aqui a sua questão. Mas em relação do que a Bíblia descreve a respeito disso, a Bíblia nada descreve no que concerne a separação, porque é dito, por exemplo, em Gênesis capítulo 2, versículo 24, que o homem deixará o seu pai e a sua mãe, unir-se à sua mulher, e os dois serão um só. Não há isto de separação, não há isto de uma outra coisa, e até pelo contrário, porque a mesma Bíblia ainda descreve os filhos como uma bênção de Deus, em Salmos capítulo 127, versículo 3 até ao versículo 5. Agora, no que concerne à separação, isto é coisa do maligno, isto é coisa do diabo Satanás, que nós nem sequer poderíamos falar no sentido de talvez poder incentivar, ou no sentido de talvez fazer compreender as pessoas como ser algo normal. Os telespectadores precisam compreender que a separação é algo que não exista. Suponhamos, vejamos, há homens que, por exemplo, podem separar-se da sua mulher porque a sua mulher enganou-lhe com o seu irmão, ou a sua mulher enganou-lhe com um outro homem. Mas este homem, outra hora, por mais que ele nunca um dia enganou a sua mulher fisicamente com uma outra mulher, mas este homem já chegou a ver vídeos de pornografia. E ele não sabia que, ao ver esses vídeos de sexo na internet, ele também está a enganar a sua própria mulher. Então, tudo muitas das vezes é consequência ou resultado de alguma coisa. Por isso que a principal solução não é ainda a separação, mas um consenso mútuo, ou que cada um procura, por sua vez, buscar ou entender da razão da situação que ele, por sua vez, quer chegar a um extremo de separação, porque muitas das vezes a mesma separação ocorre quando está quente. Ninguém vão decidir se separar enquanto está tudo bem. Alguma coisa aconteceu no momento e cada um quer resolver também já naquele momento. Às vezes não é um momento ideal para resolver tal situação. Então cai ali naquela que nós já acabaram de se separar. Por esta razão que, como um servo de Deus, eu te responderia desta maneira, sem ter que entrar como um psicólogo, um sociólogo, para poder te descrever de uma outra maneira que eu não quero aqui descrever, porque não é isto que eu aqui estou. Então, do ponto de vista do apóstolo, não existe um motivo para uma separação? Bom, é um pouco disso, não há, porque quando acontece tal tipo de situação que pode fazer um homem ou a mulher concluir que o melhor para este relacionamento é a separação, é ambos ou cada um procurar saber por que isto aconteceu. Onde é que eu falhei? Por que que aconteceu? Por que a graça de Deus não prevaleceu no meu lar com que isso não pudesse acontecer? Você vê? Então, estes são os principais pontos, porque a própria consequência que nós temos vivenciado de um filho ou dos filhos na separação dos seus pais, nós vamos poder até talvez descrever de uma maneira que nós temos visto. Há situações que nós não conseguimos vivenciar. Porque talvez mesmo o homem, às vezes, se criou aquela situação que eles hoje estão a viver, porque também um dia o pai e a mãe deles se separaram. Que tal for o caso? E a solução será que ele não tem se separar? Então, tudo há sempre um porquê, tudo há sempre uma razão. Há sempre uma origem de alguma coisa para poder vir existir. Por esta razão que eu ainda primo em não poder querer entrar com que normalizar a situação de separação de uma outra maneira. Ok. Doutora, quais são os principais efeitos emocionais, psicológicos que uma separação do casal pode causar na vida dos filhos? Mais uma vez, muito obrigado. Dizer que o impacto psicológico para a separação dos cônjuges diante dos filhos são inúmeros. Nomeadamente, o próprio transtorno de ansiedade, o transtorno depressivo, mas isso depende muito, principalmente sobre os cônjuges, de que forma aconteceu a separação. Quais foram as razões que levaram o casal a separarem-se? Porque, bem como disse o pastor, a separação não pode ser normalizada.
mas deve-se levar a cabo as razões que levaram com que o casal se separasse. Mas é importante que estes pais, no ato da separação, tenham em conta os filhos que estão no meio, porque estes podem vir a submeter-se a questões de afastamento social, o mal aproveitamento a nível de escolaridade, o mal aproveitamento dentro do âmbito familiar, a própria revolta, a raiva, a mudança de humor constante, sem sequer que alguém perceba, porque infelizmente ele está a passar por um momento de luto pelo fato dos pais separarem-se, porque ele está inserido numa sociedade em que também tem jovens, tem adolescentes como eles, ou tem crianças como eles, e que na qual, a cada lugar onde ele vai, ele encontra filhos com os pais, de mãos dadas, a brincarem e não só. E ele pergunta, por que meu pai está comigo? Por que minha mãe está comigo? Do ponto de vista da doutora, não existe um motivo para a separação? Não, existe sim vários motivos, porque a relação pode ser tóxica, pode ser obsessiva, pode ser por uma questão de abuso, quer físico, quer verbal, porque há casais que nem sempre, é como tudo, relacionamento tem altos e baixos, não é? E às vezes não sabemos nivelar esses momentos. É pegar em nós, fazer uma introspecção sobre como está a ser o meu procedimento dentro do relacionamento, sobre como vou resolver estas questões não boas para que se chegue a uma solução. E às vezes, quando não se tem solução, o melhor mesmo é separar. Porque a separação tem benefícios, também tem malefícios. Tudo bem que envolve família, que envolve a questão cultural, que envolve a questão dos filhos também, que vão ser afetados. Mas o eu, onde é que fica? O eu como pessoa dessa relação, o eu como a mulher ou como marido dessa relação. Será que o que o meu cônjuge tem feito me está a agradar? Se a pessoa não tem mudado com aquilo que eu falo, tem que mudar com a separação. Porque eu devo pautar por aquilo que me vai beneficiar também. Não só pensando nos filhos, não só pensando na família, não só pensando na sociedade, ou muito menos nos outros, mas sim em mim. Onde é que fica o eu? Onde é que eu fico no meio de tudo isso? É importante também fazer essa reflexão. Mas se no caso a esposa, a mulher, tiver a pensar em si, e no caso se for a separação a solução, acaba afetando os filhos. Como é que ficam os filhos? Os filhos vão continuar tendo os pais que têm, mas desde que faça bem a esse homem ou a essa mulher, eu digo sempre que tudo bem. Porque o meu emocional não pode depender do emocional do outro. Porque Deus fez o homem e a mulher para estar juntos, sim. Mas se alguma coisa não está bem, não está a haver mudança, eu devo me retirar. Apóstolo, o que as outras escrituras dizem acerca das famílias que passam por esse tipo de situação? Conforme eu já pude realçar, as Sagradas Escrituras nada narra disso. O homem se deixará o seu pai e a sua mãe, unir-se à sua mulher. Aí é o ponto final. É isto de separação, assim por diante. É algo que Satanás tem vindo colocar, sobretudo, nos nossos dias. Por esta razão, conforme muito bem disse aqui a doutora, as pessoas têm aquilo, né? Pensar em si. Só que quando a pessoa casa, já não é para pensar em si. A pessoa, quando casa, é para pensar no relacionamento. Por isso que os nossos bisavós... agressões físicas, psicológicas... É o resultado do que você escolheu. Porque este homem não se tornou um agressivo hoje. Ele já era agressivo. Você quem aceitou? Não é o filho quem mandou. Então é normal você aguentar. Os nossos bisavós e trisavós foram bem felizes assim e envelheceram. Tá vendo? E não havia muitas mulheres solteiras conforme é nos nossos dias atuais. Porque as mulheres, os seres humanos agora pensam, né? Os seres humanos atuais, nós, os seres humanos, acabamos de ter um pensamento muito egocêntrico, se assim eu puder realçar. Então, se, por exemplo, quer dizer que, apesar das agressões físicas, psicológicas, as mulheres que sofrem esse tipo de agressão têm de aguentar, porque as escrituras dizem que quando você se une ao teu marido ou à tua mulher, não tens de deixar o marido. Mas então ela vai lhe deixar com que fundamento? Vai lhe queixar na polícia? É simples, mas deixar não. A separação não é nenhuma solução. Esses pensamentos de separação, você vê, quando foi introduzido este termo ali, ou então quando a sociedade começou a compreender estas coisas, é ali onde os casamentos também começaram a esmornar, a estragar.
Por isso que agora, quando as mulheres e os homens tiveram esta compreensão, por isso que estamos a ver casamento que se gastou tantos milhões, é só 2 anos, 3 anos, 5 anos, já não estão juntos, porque cada um acredita que não, eu não me sinto bem neste relacionamento. Eu estou intoxicado, ele lança muitas palavras negativas, ela é muito insubmissa. Mas a questão é, ela se tornou insubmissa agora. Qual é o homem que se torna agressivo somente no casamento? Ele já era agressivo outra hora. Dizem que nós, apóstolos, só conhecemos a pessoa na sua totalidade quando você mora junto com a pessoa. Sim, quando você está todo momento com a pessoa. Isto é uma teoria, mas na verdade, você mesma com o que está a dizer, isso é verdade? Não. Eu não preciso conhecê-la vivendo contigo. A nossa convivência pode fazer-me eu compreender você. A pessoa já terá índice. Homem malandro, homem assassinos que batem mulher, covardes, ele já tem este princípio e ela já deu conta. Você vê? Ele já, você vê algo. Só o facto de que esta mãe ou este homem achou que esta solução de separação é a melhor solução. Não está pensando nos filhos. A sua filha amanhã não tem como também prevalecer na casa do seu marido. Porque ela viveu em um ambiente, entendendo que é normal a mamãe se separar, porque ela estava em um lar em que o pai, sei lá como é que ele era, ela entendeu, só subentendeu que ela tem que se separar. Agora, e a filha? Qual será o resultado desta mesma filha? Que filha ele terá? Por isso que também para a escolha de uma esposa, vê-se também desta maneira. Como você vai escolher uma esposa que a sua mãe se separou do seu pai já há muito tempo? Essa vai te deixar, tá vendo? Porque ela é o fruto da mamãe. Se uma mãe não tem uma boa educação, não tem um bom princípio, uma mãe de festa, o que será desta filha? Também será uma filha de festa. É assim para o comportamento. E este resultado do que estamos aqui a falar sobre o impacto da separação nos relacionamentos diante dos filhos. Se não golpearmos isso, se não bloquearmos isso, o que é que vai acontecer? Podemos aqui dizer que não, é normal. É normal. Mas só que é neste normal que sempre vai resultar isso. Sempre estaremos a girar em torno da mesma separação. Por isso que a melhor forma... Apóstolo, há casais que vivem juntos, mas estão sempre em agressões psicológicas, físicas, e isso acaba ferindo aquilo que é o emocional das crianças. Pedem orientações. Tem pessoas, tem pais, tem mães. Esta mulher tem uma família que ele foi lá lhe pedir. Este homem tem uma família, tem irmãos, tem tios. Esses estão ali para quê? Quando então nós estamos a casar, não ficam a perguntar, não, eu sou o primo do noivo, eu sou o irmão do noivo, eu sou o tio do noivo. Não tem dito que não, olha, nós assim já somos uma família, qualquer coisa da parte dela, vem ter conosco. Por que não fazem isso? É aí que está o problema. Você vê? Então, o maior problema está que as pessoas falham no base. Que eu estava aqui a realçar no início. As pessoas que eles já acreditaram neste termo ou nesta solução, que não é nenhuma solução, a separação. Como ele tem mesmo uma solução de separação, então, às vezes nem o homem é aquilo que ele é, que ela, ou a mulher não é aquilo que ela está a subjugar. O seu comportamento ou a sua atitude fez-lhe compreender que este homem é assim, esta mulher é assim. Quantas vezes nós somos julgados daquilo que nós não somos? E que tal nos lares que nós hoje temos? Também é assim. A mulher muitas das vezes é vista daquilo que ela não é. Você vê? Então, ele pode julgar que a mulher é isto e aquilo. Então, como ele não busca ajuda, não busca conselhos, há meios. Mesmo aqui a doutora é uma psicóloga. Também faz esse tipo de acompanhamento. Doutora, qual é o seu ponto de vista acerca deste ponto? Tem os pastores, tem vários caminhos para se encontrar a sua solução. E barrarmos esse termo aqui, separação. Os telespectadores compreendam que isso aqui, esqueçam isso. Isso é a emancipação. Se vocês vivenciarem nisso, vão só gastar mesmo tanto. Doutora, qual é o seu ponto de vista acerca do que o doutor disse? Ok, eu ainda penso que é importante implementar aqui a questão sociocultural. Ou seja, os primórdios não podem mais vir para aqui. Anteriormente, as nossas bisavós, as nossas trisavós tinham um comportamento diferenciado do nosso. Com a globalização, nós pensamos, agimos de forma diferente, até porque nós somos pessoas diferentes. É importante esclarecer o pastor também aos espectadores que o pensamento dos jovens hoje não é o pensamento da antiguidade de ontem.
Então, eu não vou me submeter, desculpa, Júlia, a agressões físicas. Porque não devo permanecer no relacionamento porque os meus avós fizeram isso, permaneceram. Não. Eu não vou me submeter a agressões verbais. Porque não já era assim, devo aguentar. Não. Quando se chega a esse extremo, é porque não está a haver consenso. Se somos um só, eu vou pensar não somente em mim, também em ti. Se somos um casal, o que fere a ti, fere a mim. Então não posso chegar a casa mal-humorado ou por alguma sessão que houve no serviço ou na rua e acabar em ti. Porque segundo as escrituras que o apóstolo disse aqui... Devemos aguentar, não se deve separar, não. Quando se há teimosia em destratar um ser humano, não a esposa ou o esposo, um ser humano que aquela pessoa está contigo, como é que fica? Se fosse eu, deve-se pensar sempre assim, se fosse eu, como é que seria isso? Se fossem a fazer para mim, como é que eu me sentiria? Mas os homens não, desculpa ser um bocadinho direta, pastor, mas os homens não fazem isso. Não se deve pensar assim, é importante diferenciar o ontem com o hoje. Porque a diferença faz parte da vida, faz parte do mundo e existe. Agora, quanto aos pais, realmente é importante sabermos nivelar que tipo de comportamento estamos a ter perante os filhos. Realmente, que filhos de pais bêbados, pais finguendeiros também serão, mas entende-se de quais as circunstâncias vão levar esses pais a se portarem assim. Exemplo, filhos que o pai abandonou, a mãe é pai e mãe em casa, coitada, acorda sozinha, vai trabalhar, tem de fazer tudo, tripa coração para as crianças. Realmente não vai ter controle total da educação dos filhos. Sim, vai ter filhos que ela não vai conhecer do ponto de vista comportamental. Mas ela não vai pedir para ter aquele filho delinquente, para ter aquela filha sob julgo prostituta. Mas ela está a criar com fé e vontade de que vai ser alguém melhor. Infelizmente acontecem essas situações. Mas por quê? Porque ela não tem o total controle deles se estivesse em casa, com um cônjuge. Agora, com o abandono do parceiro fica complicado. Mas, doutora, no caso daqueles casais que já têm filho, a prioridade no relacionamento passa a ser as crianças. E esses casais que têm uma relação conturbada, uma relação cheia de problemas, como é que eles devem lidar com o psicológico, o emocional das crianças? Eu digo sempre aos meus pacientes, sempre que há problema no relacionamento, conversem. Primeiro entre vocês, segundo entre vocês, terceiro entre vocês. Só depois é que vão à busca de ajuda familiar, depois profissional. Porque muitas das vezes a nossa família não é profissional, que faz com que muitos dos casais não busquem ajuda na família. Porque você vai chamar um tio ou uma tia para vir resolver e dizer, não, ele já é assim, não liga muito. Tem problemas que dá para resolver. Exatamente. Não vão entender a essência da coisa, não fazer com que o cônjuge ou a cônjuge o chama. Vai subentender de forma... Não, o meu marido também era assim, a minha também era assim, mas não é isso que se quer. Quando realmente um casal chama a família, é para que se tenha uma resolução de forma mais madura. Porque eles também estão a subentender que não, nós estamos a conseguir procurar ajuda dessa magnitude, para que depois chegamos a uma ajuda mais profissional. Que sejam os psicólogos e não só. Mas é importante, casais, por favor, tenham bem no relacionamento, conversem mesmo. E se não der, se chegar ao ponto de separar, também conversem com os filhos, que é para eles entenderem. Não, papai e mamãe já estão a entender-se e acham melhor separar por razões A e B. Mas vamos contar aqui a vos acompanhar. Vocês são mais nossos filhos. Quando tiver uma situação outra, nós estaremos aqui para vocês. Como essas situações não acontecem dentro do relacionamento, quando há separação, os filhos acabam por ser os mais lesados, porque não foram preparados. Então é importante que eles sejam preparados para que o desajuste emocional seja menos. Porque de tal maneira estaremos a estragá-los de todas as maneiras também. Apóstolo, como as igrejas e as comunidades ajudam as crianças ou os filhos que estão nesse processo em que os pais estão a se separar? Juliana Gamba, entenda que em relação à separação em Deus, isso é o fruto da emancipação. Eu particularmente não sou liberal, eu sou conservador. Eu sou uma pessoa conservadora e as pessoas conservadoras primam muito no atrás. Mas as pessoas liberais são muito modernas, vivem de acordo com a realidade atual. Mas os conservadores sabem, por sua vez, se posicionar na realidade atual. Desses acontecem. Sim, e como é que a igreja ou as igrejas se posicionam perante este tipo de situação? Bom, eu falando na primeira pessoa,
já tenho dito que eu nunca tive problemas de pessoas que se separaram, não estão a se aguentar, ficam ali, vocês é quem se escolher. Pode estar a sofrer, pode estar a Fica passar ali, mal. você que escolheu, ninguém te deu este homem, ninguém te deu este marido. Estava a apoiar para chegar até este nível. É o porquê. Porque vocês fizeram coisas que gerou esta maldição, esta consequência. Então seja capaz de poder suportar a consequência. Mas quando estão a casar, não chamam a falar na dor e no sofrimento. Agora, porque está assim, é separação. A separação não há. O casamento... Mas esse na dor e no sofrimento não é em toda dor. Tem dores que não dá para aguentar. Mas quem disse que não é em toda dor? É essa geração moderna. É toda dor. É todo tipo de dor. O homem não está a meter a comida em casa. Não pode ser um fator de problema. Veja algo, onde é que surgem muito esses problemas? Surgem questões de comparação. Porque as pessoas são felizes. Os casais que estão em separação são felizes. O problema é que o que gerou-lhes a separação foi resultado de uma comparação com um casal que não tem nada a ver com ele. E isso fez-lhe entender que não são felizes. Mas como é possível duas pessoas mesmo decidirem estar juntos e não vão ser felizes? Vão chegar ao ponto de separação. Todo esse resultado de separação é obra de Satanás, Juliana Gama. Tudo isso é obra do maligno, é o maligno que está a implementar ali. Quer dizer, você de repente viu, eu de repente vi, ela de repente viu que aquele o vizinho ou o marido da fulana ou a fulana cuida-se da sua mulher. Ou ele cuida-se do seu marido. E então você vai entender que o meu marido é mau. Chegas em casa, de repente mudaste de humor. O marido não está compreendendo. De repente ele está tipo, não, você está também. Quer dizer, ele de repente é demônio. Então, pastor, isso parte de uma falta de diálogo. Sim. Porque é importante nos relacionamentos, que cortar, que o casal se abra. Eu se não exprimir aquilo que eu gosto para um parceiro, que tipo, quer seja o tipo de relacionamento, tu nunca me vais conhecer. Eu devo dizer ao parceiro, à parceira, o que é que eu gosto, o que eu quero, para que se estiver dentro das possibilidades dele, vai fazer, ou dela. Quando não essa abertura verbal para o autoconhecimento, para o conhecimento dos cônjuges, não acontece. Causa essas razões também. Sim, porque é o que eu disse no início, na minha introdução. Falham de como eles casam. Tá vendo? Estão a se encontrar no beco, depois quero ir pôr em casa. Estão a se encontrar na discoteca, para a mulher do beco da discoteca é para você ir pôr em casa. Há vias para casar, para ter uma mulher. Quando você vai pegar uma mulher do beco ou da discoteca, então é mesmo para amanhã esperar mesmo as separações. Mas você deveria aguentar. Porque você deveria saber, com tantas mulheres, você mesmo é quem resolveu ir na discoteca. Apóstolo, tem casos muito peculiares em que o casal, nesse caso, cumpriu todos os requisitos. Se encontraram na igreja, namoraram e agora decidiram casar e têm conflitos. Isso acontece? Sim, mas eles têm conflito que chega ao ponto de se separar? Sim, tem. Não, então aqueles ali falharam. Eles, por sua vez, já cometeram o pecado de sexo e mentiram ao pastor. Então eles agora vão pagar daquele pecado que eles esconderam. Essa maldição vai recair sobre o seu lar, vai haver desentendimento. Mas esse desentendimento não é para se separar, é somente para ela viver uma infelicidade que ela própria escolheu. Uma mulher que de repente falta respeito à sua mãe, das costas à sua mãe, está sob a maldição de Deus. Ela quando vai casar, então ela vai ter problema no lar, porque ela não tem a bênção da sua mãe. Sua mãe começou a falar, o que você está a me fazer, tua filha também vai vir te fazer. Você, a mãe é a maldição, boa. Essa mamãe depois chamava toda bem quente. A maldição muito. Está saindo no trabalho, chega em casa, não tem controle, lava, Juliana, você, não sei mais quanto, já está a te lançar para é maldição. É maldição. Por isso que... Há casos em que casaram-se na igreja, cumpriram todas as formalidades e não tiveram sexo antes do casamento. Mas eles tinham maldição, significa que essa mulher era uma má filha. Não se casa uma má filha. Essa maldição saiu da casa dos seus pais. Ela era malandra. Uma mulher malandra em casa não tem como ter um bom lar.
Qual é a mulher que era malandra em casa, bem, a mãe reclamava dela, lamentava dela e é feliz? É quem é? Não há, não existe. Quando é consequência dos nossos próprios atos. Todos os problemas em um lar é consequência, é resultado dos nossos próprios atos. Por isso que nós devemos saber suportar, viver. Muitas vezes o culpado não é o homem, o culpado é eu mesma. O culpado muitas vezes não é a mulher, o culpado é eu mesmo. Só que cada um ninguém quer se lembrar. Por que isso está ocorrendo em sua vida? Ninguém quer dobrar os joelhos para poder pedir a Deus, para ele poder compreender por que está vivendo este inferno. Você vê? Porque se alguém, por exemplo, falha na escolha de uma mulher, ele verá o seu inferno na terra. A maior coisa que Deus deu ao homem é a salvação. Depois da salvação é a mulher. A mulher é a segunda maior coisa que Deus deu a um homem. E se o homem falhar na escolha, ele verá o seu inferno a começar aqui na terra. Quer dizer, o seu inferno já estará a começar aqui na terra. Bué de problema. Mulher quente. Mulher que te pega umas gravatas. Você não deve se separar dela. Deve perguntar, mas Deus, por que eu tenho essa mulher tão agressiva? Tão violenta? Por que eu tenho essa mulher tão insubmissa? Pedir, aclamar a Deus e buscar a misericórdia de Deus para que o teu lar seja restituído. Mas a separação nunca é a solução. E se começar a primar na separação, é ali onde vão... Porque a doutora aqui está a explicar que não, que não dá. Que a solução é a separação. Mas como um servo de Deus, eu digo uma coisa aos telespectadores. Se Quer primar... dizer que a culpa que a culpa da separação do casal é por os conta da atos maldição. que cada um foi colocando, se é na casa do papá ou no seu relacionamento, não sei. Mas cada um deve estar consciente que ninguém está por trás do fracasso do seu lar. É ele mesmo ou ela mesma que é o autor dos problemas que ela enfrenta em seu lar. É como uma vida social. Os nossos pais, por mais que eram pobres, tinham dificuldades, zungavam, mas sempre nos deram a oportunidade de nós conseguirmos estudar. Nós estudamos em dificuldade, mas agora, entre todos nós, nem todos nós tivemos sucesso. Você vê? Por que não tivemos sucesso? Porque nós tomamos outras vias. Agora, vamos falar que não, o culpado é a mamãe, o culpado é o papai. Não, o culpado é nós mesmos. E, Júlia Gamba, eu quero dizer algo aos telespectadores. Olha, cuidado. Cuidado em poderem ver que não, quando não dá certo, a melhor forma é separação. Não posso estar em um lar que estou assim intoxicado, não posso estar em um lar assim. Sabe depois qual vai ser a solução? Tem que aguentar com... Mas o apóstolo já vai responder. Não, eu vou terminar só. Eu vou terminar só. Depois sabes qual vai ser o problema? Vamos lá se gostar, amiga. É aí onde vai vir as lésbicas. Ela vai se sentir mais feliz com a amiga. O homem vai se sentir mais feliz com o amigo. Então é ali onde vão estar a promover a homossexualidade. A homossexualidade vira assim. Porque esta sociedade, conforme bem disse a doutora, é diferente. Ela é de opinião com que não podemos voltar atrás. Temos um pensamento mais moderno. Mas é neste pensamento moderno que um dia vai estar tão moderno que vamos compreender que não, a mulher não deve só casar com a mulher. Você vai sentir bem com a tua amiga. O homem tem que estar bem tem que estar bem com seu amigo. Um homem vai casar com um homem. É ali onde a homossexualidade vai estar promovida um dia nesta terra, devido a este pensamento muito moderno e muito safado. Doutora, que comportamentos a criança pode indicar quando os pais estão em torno de uma separação? Os comportamentos, nomeadamente, são a agressividade extrema. Se ele está inserido numa sociedade, numa escola, ele começa a ser muito agressivo. Do nada vai berrando com os professores, com os colegas, começa a agredi-los fisicamente. Pode até não usar as expressões que ele tem ouvido a casa, mas pode ser agressivo fisicamente mesmo, chegar a ter alejar a outra criança. Outros sinais também é o isolamento. O isolamento, a própria falta de apetite, porque a separação dos pais também podem causar às crianças o transtorno de ingestão alimentar. Ou seja, a bulimia ou anorexia nervosa, que ele sente se comer vai estar gordo, se não comer vai estar magro, e é uma contrariedade do pensamento dele que vai causar outros transtornos psicológicos também, porque a ansiedade como tal não é uma doença. Agora,
O tempo que ele vai ficar com aquela ansiedade em querer ver os pais bem de novo, em querer estar naquele seu familiar feliz conforme era antes, vai levar a ter um transtorno de ansiedade. Doutora, quais são as estratégias que os pais podem adotar para minimizar esses transtornos psicológicos para os seus filhos? As estratégias são principalmente procurar ajuda multidisciplinar. Um psicólogo, um sociólogo, até mesmo um psicopedagogo é um bom... E um pastor, não? Sim, também, um pastor. Da mensagem do profeta Cacó Filipe, de preferência. Também, um pastor, da mensagem do pastor... Do profeta Cacó Filipe. Pronto, da mensagem do pastor, profeta Cacó Filipe. É importante também procurar ajuda do pastor, o psicólogo, como já disse, ajuda do seu familiar, procurar a origem emocional de como ele se encontra no momento da criança, porque às vezes nós vimos, não, ele já calou, não está a chorar mais, mas quem sabe por dentro está se roer ainda mais, porque o luto não reconhecido começa assim, não vai ficar assim 2 semanas, 3, vai estar bem, não é assim que acontece. O luto não reconhecido. Porque isso pode acabar causando feridas ainda mais graves. Piores, que vai fazer com que essa criança hoje, amanhã, torne-se um adulto agressivo, um adulto perverso, ou uma mulher que não se interesse mais por homens, como disse o pastor, porque se ele estava acostumado num relacionamento, num seu familiar com felicidade, os pais e a mãe juntos, de repente se separem e os pais infelizmente não os preparem, não os clariam do porquê da separação, eles acabam por crescer sem saber, uns com raiva do pai, outros com a raiva da mãe, e depois acabam por não aceitar os possíveis novos parceiros dos pais, e causa aquilo também, ou torna eles delinquentes. Eles podem viver com pais separados e depois não se adaptam à nova realidade, vão para a rua, acham que na rua são aceitos, e para eles aquela nova forma de adaptação é melhor, e começam a enveredar para a delinquência também. Mas, doutora, será que há uma diferença entre as crianças que fazem confusão quando notam que os pais se separaram e com as crianças que não fazem muita confusão, ficam mais no seu canto? Há uma diferença? Há uma diferença enorme, porque é algo que a gente constata seriamente em nossa sociedade. Nós somos de famílias inúmeras, não é? Infelizmente temos irmãos polígamos, tem mais de uma mulher, infelizmente, e não consegue ter atenção a todos esses filhos. E quando vai numa, não conhece um filho, não conhece o outro, não sabe qual é o comportamento desse filho em casa ou na rua, e acaba fazendo com que essa criança não se conheça, porque o processo de autoconhecimento começa mesmo no seu familiar. Ele é criança, está por aí 5, 6 anos, está a se autoconhecer nas calmas. De repente já presencia a agressividade em casa, já presencia a separação, já presencia situações não boas, irmãos que não se gostam, mães que não se tratam com carinho, porque ele vai achar aquilo normal, porque ele em casa viveu aquilo. E na rua não vai ser diferente, vai ser pior ainda. Vai ser um jovem socialmente não produtivo. Por quê? Porque o que ele aprendeu no seu familiar é o que ele está a cultivar até agora. Mas há pais, doutora, há pais que entendem que estamos separados e se eu colocar o dinheiro em frente, isso pode acabar tapando aquilo que é a ferida da separação dos pais. Não, nunca tapa, porque a criança sempre criança, precisa mesmo de afeto paternal. Porque a figura paterna no filho faz muita falta. E como faz? E as consequências são inúmeras. E mesmo se ver outro, até se for o caso de essa criança for rejeitada, porque subentende-se que o filho não é meu, de repente a mulher dá a luz e o filho é totalmente a cara do pai. E ele ficou com aquela vergonha por ter outra relação, então acaba por não se aproximar. Essa criança já não será uma criança normal. Porque o trauma que ele vai carregar de infância nunca será esquecido. Apóstolo, quer dizer que nas pessoas que seguem o apóstolo não tem nenhum separado? Pela graça de Deus, isto é o mesmo um termo dessa geração moderna. Os filhos de Deus devem desconhecer tal palavra. Há sempre solução em tudo. Enquanto menos esperamos, Cristo está ali para nos iluminar. Cristo é a luz e Ele ilumina aquilo que é impossível diante dos homens, aos olhos dos homens, na realidade dos homens, mas para o Senhor Jesus Cristo, que é o Deus que eu sirvo e adoro,
é possível. Então, pela graça de Deus, eu desconheço tal tipo de situação de alguém seguidor da mensagem do profeta Cacó Filipe, seguindo a sua mensagem, o homem e a mulher e acabaram se separar. Mas certamente que o apóstolo não tem nenhum seguidor, não tem nenhum crente que segue o apóstolo e que vive essa situação. Mas tem pessoas ou tem casos que o apóstolo conhece, de pessoas distantes que vivem esse tipo de situação. Como é que o apóstolo aconselha os pais a lidarem com esse tipo de situação? Primeiramente é virem a Cristo. Cristo é a solução de tudo. Esta é a solução. Cristo é a solução de todas as soluções. E fora da sua solução não há uma outra solução. E nós não temos como vir a Cristo sem que primeiramente apliquemos João capítulo 6, versículo 28 a 29. Onde lhe foi perguntado: Senhor, o que faremos, pois, para exercermos a obra de Deus? E ele disse: a obra de Deus é esta, que creiam naquele que ele enviou. Cristo, de geração em geração, sempre envia um mensageiro que vem ecoar a sua mensagem. Então, se alguém que mesmo que nos acompanha, que está neste tipo de situação, é vir a Cristo. Você vai vir se voltar com a sua mulher. O problema que você vê, porque você vê algo, Juliana Gama, os homens que têm se separado, assim ele se separou com a primeira, quando foi com a segunda não se separou. Mas se a pessoa não está bem, apóstolo, a pessoa não se sente bem. Quem não consegue suportar ela, não vai conseguir suportar também ela, porque muitas das vezes os defeitos é quase igual, as falhas é quase igual. Mas o problema não está nela, o problema está em ti que não sabe gerenciar o problema. O problema as pessoas muitas das vezes têm, mas não sabe do problema e o problema sempre vai acabar de vir. A questão é saber gerenciar o problema. Então as pessoas mas que tem não passam problemas fome, que não dá para gerenciar, tem problemas que não dá para lidar. Tá bom. Em Cristo Jesus todo problema dá para gerenciar. É isso que eu estou aqui a transmitir. Como um servo de Deus, eu estou a transmitir a todos os telespectadores aqui do Direito ao Som, que em Cristo sempre tem problema que dá para gerenciar. Nunca haverá um problema que para Cristo será impossível de se gerenciar. O problema é as pessoas que se incutam isso na mente. Então ele já como posso dizer, já marcou a pessoa desta maneira. Então ele em si já não, ela mesmo não ouve. Então você tem em si que ela não ouve, vai ouvir como? Mas que seguem assim, o apóstolo Cacó Filipe, o apóstolo Hugo Zé, nunca houve nenhum tipo de situação que o apóstolo presenciou ou ouviu de alguém a dizer que não, nós estamos juntos em casa, mas em termos de afinidade como casal já não estamos juntos. Bom, se isso aqui haver, a pessoa vai ter que sentar com os anciãos e o pastor. Vão fazê-los compreender que é um demônio que entrou neste relacionamento e vão ser libertos naquele momento. Afinal, ele vai voltar. Como é que um homem que vive com a sua mulher não pode ter nenhuma afinidade? Não é normal. Isso é diabo. Isso não é Deus, isso é diabo. Mas acontece. Acontece a libertação. Tem que acontecer a libertação no momento. Por isso que tem os anciãos aí para resolverem esses problemas carnais. Os anciãos estão aí. Por isso que uma pessoa deve ter um pastor. O pastor está aí para orientar. Agora, quando as pessoas se separam, não tem pastor. Tá vendo? Se tiver pastor, não é pastor de ovelha. É pastor de outra coisa, pastor de dinheiro ou uma outra coisa. Mas alguém que tem pastor de ovelha. Na mensagem pregada pelo profeta Cacó Filipe, que é Cristo manifestado em palavra, a sua mensagem, não é? Não há problema que não tem solução em Cristo para nós. Todo problema, o problema há. Mas a solução sempre também há. Porque Cristo é a solução. Há sempre toda via para contornar todo tipo de problema. Até aquilo que é mesmo impossível. Doutora, qual é o seu parecer em torno deste assunto? Um homem ou uma mulher que pega arma branca para o seu marido dia após dia por uma briga Tens qualquer. de aguentar. Tens de aguentar. Não é necessário aguentar. Ela vai ser liberta. São vários problemas. Aquilo é um demônio que faz pegar a arma branca e forma um pastor da frente do Cacó Filipe.
vai ter com ela, vai lhe orientar, vai lhe orar, vai ser liberta. Não vai conseguir. Já não vai mais pegar ela, já não vai mais pegar isso. Ela vai pegar agora a banheira, vai pôr água, vai pegar a toalha, vai pôr na casa de banho, vai pegar o sabão, vai pôr lá, vai pegar a pasta de dente, vai pôr a escova de dente para o homem ir banhar. Mas ele vai haver uma matar, eu tenho que ficar calma e pegar a banheira. Este lar tem demônio, isso é demônio. Diante de Deus é demônio. Mulher está para pegar uma arma branca, está a pegar uma faca para frente, que ou mesmo, não importa, é demônio. O que requer é que neste lar entrou um demônio. Se o homem que traiu, ou a mulher que traiu, ou o homem maltratar a mulher, porque se um homem que maltrata a sua mulher, tipo escravo ou como, está trazendo maldição em seu lar. Amanhã esta lar vai ter problema. Vou dar um exemplo prático. Mesmo homens, casais, não é? Que fazem práticas impuras, que chamam a apimentar ou inovar dentro do relacionamento. Também é resultado também desses problemas ali. Um casal que inova. Não vai haver respeito. Então, um homem que está amamentando a xuxa da mulher no lugar do seu próprio bebê, e está aceitando a mulher lhe chamar de bebê, essa mulher vai vir lhe respeitar como? Não vai haver respeito. Ele saiu do seu lugar como homem, se baixou, ficou tão baixo que ficou bebê. Agora, o homem que tem que ser o pai dentro do lar, ficou bebê, a mulher vai vir lhe respeitar como? Não. Então, ali onde vai haver as faltas de respeito. E vai surgir ali a separação. Há muita origem da separação. Quer dizer, é a intimidade do casal. Chamar a mulher de bebê é a intimidade do casal? Sim, a mulher pode ser bebê, mas o homem vai ser bebê porque o homem é pai. Mulher que é bebê, porque a mulher é filha. É normal a mulher ser bebê, mas como é que o homem vai ser bebê? O homem é pai. Como é que eu assim mesmo? Mas com isso barba, ajuda a apimentar a relação. Agora eu estou a te falar que, de acordo com o palavra de Deus, isso não ajuda, é isso que destrói. Então, é por essa razão que estamos a ver esses problemas. Então, as preliminares no ato sexual é demônio também. Altamente satânico. E vê algo, mesmo que estamos aqui a abordar, vejamos algo. As nossas bisavós, avós, nós chamavam dos nossos avós ou bisavós de bebê. Eles chamavam por pai. O pai. Era assim. Agora, são essas inovações que você vai vir, não, bebê, meu bebê, qual é bebê? O homem vai ser bebê. Não, você está chamando de bebê, ela não vai te respeitar mais. Você é bebê. Você ficou tão baixo, caiu tão baixo, que a mulher não vai ter respeito por ti, não vai ter maneira de se dirigir para contigo. Mas essa interação entre o casal ajuda, por quê? Porque o casal aí vai estar feliz e os filhos automaticamente. Mas, Juliana, ajuda como? Se é o que problemas que nós estamos a vivenciar. Repara a geração que não chamava desta maneira, conforme eram. E repara a nossa geração que está a chamar desta maneira, conforme é. Não deve ter diferença. Mas antigamente as mulheres aguentavam traições caladas, aguentavam agressões caladas. Não se trata de aguentar, é o normal. É a sua posição como mulher. Elas simplesmente pautavam-se numa boa via. Ok? Porque elas sabiam que se ele está fazendo aquilo, alguma coisa que eles próprios também já fizeram, ou ele também, ao ter ela, tá vendo? Também já foi desta maneira. Ele também já tinha, embora a sua mulher, ela também só lhe roubou. Então, para ela já, nós só vivemos a consequência do que nós colocamos na terra. Cada um vive o resultado dos atos que ele colocou. Você só serás daquilo que você tem se esforçado. Aquele que está a esperar algo cair dos céus. Ele também vai continuar mesmo esperar e vai ficar frustrado. Não estou conseguindo, não está conseguindo como? Aquele que batalhou, lutou, está ali, teve o êxito. É isso em tudo. O problema em um lar. Assim, o lar não vai existir o problema. Quem escreveu isso? Vai existir. Existir vai. Mas a pessoa deve saber gerenciar. Mas aqueles que não têm a sabedoria, não é uma mulher sábia, não vai saber gerenciar. Vai falar com as amigas, e aquela amiga que está lhe falar, nem tem experiência, nem é exemplar para ela. Como é que você vai expor algo em alguém que não tem experiência? Alguém que não é um modelo para você. Então é ali também onde essas separações. Daí tem como uma mulher solteira, o que uma mulher solteira vai te ensinar? Ela sabe o quê? É imaginação, o que ela vai falar, é tudo imaginado, é tudo escrito. Escrito que não tem nada a ver com a realidade. A vida do outro, não é? Não é a resposta, não é necessariamente a resposta da tua vida. Porque às vezes a sua pergunta e a sua resposta é diferente. Você pode até ver que é quase igual. Mas como eles se encontraram? Não é como você se encontrou com ele. Então já faz com que as relações não sejam as mesmas. Devemos reter. Em um lar, separação, esquecem isso ainda. Esqueçam ainda, tiram ainda esse termo de separação. E entendam o seguinte.
o problema vai acabar de existir. Porque o homem falha, a mulher falha. Ambos não têm a mesma maturidade. São pessoas diferentes, têm níveis diferentes, vêm de família diferente. Só tudo isso já faz com que as pessoas compreendam que o problema sempre vai existir. Agora, enquanto casaram nos primeiros dias, precisam construir tudo isso. Precisam saber isso. Precisam compreender que provavelmente eles não têm a sabedoria suficiente. Devem buscar beber daqueles que eles viam já como modelos durante o seu tempo que eles viviam. Apóstolo, já voltamos à conversa. Para si que só agora se ligou ao nosso programa, o tema de hoje é um tema bastante delicado. Estamos a falar sobre o impacto da separação do casal na vida dos filhos. Como esse fator pode afetar psicologicamente a vida dos filhos. E também falamos que a separação não precisa ser um trauma na vida dos filhos. Doutora, considerações finais sobre o nosso tema? Dizer que tudo que tem princípio tem fim, é bíblico também, não é? E procurem mesmo ajuda. Se alguma coisa em vossas vidas, quer no profissional, quer no familiar, quer no relacionamento, não esteja a correr bem, procurem primeiro realmente, como disse o profeta, a Deus, porque é o princípio de tudo e todas as coisas e também a solução. E depois vão pautar para ajudas profissionais, como psicólogo, sociólogo. Também vão procurar mesmo ajuda de marcos na família, porque temos famílias que estudam com pessoas mais velhas já, e eles estão bem aptos para nos aconselhar de tal maneira para que a gente melhore também. E é importante, o principal para não esquecer, nos revisitarmos. Se nós não nos revisitarmos, não estaríamos a fazer nada. Toda essa ajuda, todo esse conjunto não nos serviria para nada, porque é importante. Mais do que procurar o culpado, procurar é se organizar, se olhar, procurar se você também tem algum dedo errado no meio de tudo isso. Qual é a origem de parte tua que faz com que as coisas não corram bem na tua vida também. É importante. Apóstolo, considerações finais sobre o nosso tema. Nas minhas últimas palavras, eu queria dizer aos telespectadores do Direto ao Assunto que na vida, quando você já casou, quando você vai casar, reitere que aquilo é mesmo até a morte vos separar. É no sofrimento, é na dor, é em tudo. Tu só precisas ter bons pensamentos. Em tudo você precisa ter bons pensamentos. Quando você tiver maus pensamentos, que a solução é separação, que a solução é isso, então os maus pensamentos vão influenciar o teu bem-estar. Vão mudar a tua mente, vão mudar a tua forma de ver. Então você verá que aquilo a solução vai acabar de cair neste erro. Mas se você ter bons pensamentos, Deus sempre estará contigo. Em tudo busque a Deus. Deus é a solução de tudo. Não há problema em um lar, não há problema em um relacionamento, não há problema em nenhum outro lugar que Cristo não dá solução, porque Cristo é a solução. Os casais serão casais, assim por diante. Retenham que o casamento é muito doce. É tudo bom. Você simplesmente precisa construir. Precisas beber daqueles. Há muitas pessoas como modelos que nós conseguimos ver, seja na família, em qualquer lugar da sociedade. Conseguimos ver sempre alguém que nós temos como nos inspirar a eles. Então, logo que você casou, tenha conselheiros, pessoas que possam te inspirar, pessoas que possam te ajudar. Você verás que esses que se separam têm demônio, que só tem como ultrapassar até aquela situação que ele pensava que nunca poderia ter ultrapassado. E você um dia testemunharás a Deus e o nome do nosso Senhor Jesus Cristo será glorificado e os lares, por sua vez, serão abençoados. E também queria convidar-vos a instalarem o livro do profeta Cacó Filipe. Vão na Play Store ou na App Store, pesquisam por Cacó Filipe, instalam o seu livro, de modo a poderem receber todas as instruções para que isso aqui de separação. Separação é um demônio. E também convido-vos também a poderem seguir na minha página do Facebook, Apóstolo Hugo Zé da Costa. Vão ao Facebook, pesquisam Apóstolo Hugo Zé da Costa e escrevam-me qualquer coisa, deixam-me uma mensagem. Obrigado. Muito obrigada pela presença, Apóstolo. Muito obrigada pela presença, doutora. Obrigada eu. Chegamos ao fim de mais uma edição do nosso programa Direto ao Assunto. Se ainda não é inscrito nos nossos canais, subscreva em todas as plataformas digitais TV Jovial. Beijos e até a próxima edição.